Oi pessoal, então vamos lá para mais um conteúdo de Química Geral, onde nós vamos trabalhar um tema que é extremamente importante, as reações e substâncias químicas, né, envolvendo a estequiometria. Então esse tema, ele aborda todos os conteúdos relacionados a cálculos. E como a gente sabe, dentro da química nós temos boa parte do conteúdo relacionado a cálculo. Então, acredito que vocês já viram algumas coisas desse tema. Então, o primeiro conceito que nós vamos definir é a fórmula dos compostos. Na área farmacêutica, isso é de extrema importância. Vocês vão observar que em todas as disciplinas que vocês verem daqui para frente, vocês vão se deparar com fórmulas de compostos, vão falar em relação a princípios ativos, em composição de determinadas substâncias, seja na área de fármacos em si ou cosméticos. Então, ela é um tema bem importante que nós precisamos compreender. Então, o composto ele é uma substância formada por átomos de 2 ou mais elementos e sempre contém as mesmas massas relativas desses elementos. Então, nós temos uma proporção aí. Os átomos que compõem essa estrutura, essa fórmula, ele sempre vai ser determinado em termos de unidades. Então, todas proporcionais, vamos dizer assim, aí é convenientemente dependendo do composto que você tem. Por exemplo, a água, né? A água, a fórmula do composto água, ela é 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, por isso que ela tem a fórmula H2O. Em uma fórmula química, os átomos são indicados pelo símbolo dos elementos e o número de cada tipo de átomo é indicado por um índice, certo? Então, vamos para um exemplo. Então, pessoal, aqui temos um exemplo onde nós vamos mostrar como que representa qual é essa representação das moléculas. Então, o que diz na letra A? Que eu tenho um átomo de enxofre e 3 de oxigênio. Então, o enxofre tem o símbolo S, só tem 1, então o índice aqui não precisa aparecer, e oxigênio 3, que é o índice dele. Na letra B, nós temos 2 átomos de nitrogênio, nitrogênio tem símbolo N, e oxigênio temos 5, né? Então, ficaria desta forma. Vamos aqui relembrar um pouquinho também quando você dá a fórmula para composto iônico. Vocês já fizeram isso em outros momentos? Então, na letra A, nós temos o cálcio, né, 2+, e o cloro, que é -1. Então, a gente faz aquela regrinha do X, né? Esse vem para cá, esse vem para cá. E no final, nós temos o composto cloreto de cálcio, Ca1, Cl2. Na letra B, nós temos o sódio, Na+, e temos o enxofre, -2. Da mesma maneira, esse vem para cá, esse vem para cá, e nós temos no final o sulfeto de sódio, onde o 2 fica embaixo do sódio e o 1 embaixo do enxofre. Então, retomar isso aqui também até para poder falar para vocês um pouquinho disso, porque eu percebi que vocês tiveram bastante dificuldade na prova em relação a isso, para entender esse conceito. Então, eu quero que fique bem claro que vocês aprendam como que eu faço a escrita dessas fórmulas dos compostos. Então, aqui eu tenho a letra C, cálcio,
e o fósforo, né? Então, esse vem pra cá e esse, por sua vez, pra cá. Logo, a fórmula final vai ficar Ca3P2, certo? Então, essa aqui é uma forma simples de desenhar essas formas. Então, é importante a gente saber escrever essas fórmulas. E em relação à questão das fórmulas químicas e as massas moleculares. Então, as massas moleculares são informações que eu consigo retirar da tabela periódica. Então vamos ver aqui. Eu tenho a tabela periódica. Na tabela periódica, dependendo da tabela, né? Porque cada tabela ela vai apresentar sempre uma legenda. E nessa legenda você vai encontrar as informações correspondentes que vão simplificar como que a tabela está apresentada. Então, nós temos aqui, neste caso, ele está apresentado com peso atômico, né, ou massa do isótopo, então ela está posicionada nessa região. Então, o hidrogênio tem 1,008, o boro tem 10,81 e assim por diante. Então, são daqui que a gente tira essas informações de massa. E como que eu vou calcular a massa? Então, depende da forma que está escrita a fórmula química, né? Então, por exemplo, da água, H2O. Então, como é que eu determino a massa molecular da água? Então, eu tenho esse índice representa a quantidade que eu tenho de átomos, então é 2 vezes o valor de cada hidrogênio. Eu vou simplificar por 1, só para a gente poder fazer os cálculos aqui, maior rapidez. E eu tenho o oxigênio, que tem valor de 16, vocês olharem na massa dele. Então, isso aqui, a conta disso vai dar 18 gramas por mol. Tem outra forma de representar essa unidade, que a gente chama de unidade de massa atômica. Também é uma forma correta de representar. Meu Deus, tá fácil essa caneta. Unidade de massa atômica. Aí vamos aqui para outra forma de escrever. Vou primeiramente para esta fórmula química aqui, do nitrato de bário. BaNO3, 2. Só para mostrar para vocês como que funciona o cálculo. Então, eu tenho o valor para o bário. Então, o bário ele tem uma massa de 137,33. 137,33. Eu só tenho um bário, certo? O nitrogênio, ele tem massa 14. E o oxigênio tem massa atômica 16, certo? Então, como que eu vou montar essa continha ali? Então, a massa molecular, ela é igual. Eu tenho somente um átomo de bário, então 137,33, mais quantos nitrogênios eu tenho? Então, esse número que está aqui fora, ele multiplica todo mundo que está lá dentro, certo? Então, é 2 vezes 14, mais 2 vezes 3, 6, vezes 16, certo? Então, essa continha aqui, ela vai dar 6 vezes 16, mais 28, mais 137,33. Então, ela vai dar 261,33
33 gramas por mol, certo? Outra maneira de representar as fórmulas químicas que nós temos é assim, considerando às vezes algumas moléculas que acabam estando incorporadas na estrutura, né? Então, o que quer dizer isso aqui, essa forma de representar? Quer dizer que essa molécula, ela é um sulfato de cobre hidratado, no caso, hexaidratado. Então, como que nós escrevemos ou calculamos a massa molecular desse composto? Então, eu tenho SiO4 com 6 moléculas de água. A massa molecular dele, eu vou calcular o valor da massa atômica do cobre, que é de 63,5, mais a massa atômica do enxofre, que é 32, mais, quantos oxigênios eu tenho? 4. 4 vezes 16, mais este número que está na frente, ele também vai fazer a mesma função do número que fica fora do parênteses. Ele vai multiplicar todos os elementos que vem na sequência. Então, neste caso, nós teremos mais 6 vezes 2, 12, vezes 1, que é o valor de cada hidrogênio, mais 6 vezes 1, 6, vezes 16, que é cada oxigênio. Esta conta vai dar 6 vezes 16, mais 12, mais. Importante que vocês acompanhem e façam os cálculos também, gente. Mais 32, mais 63,5. Então, a resposta, se eu não errei aqui, a resposta final, a massa, né, molecular, ela é 267,5 gramas por mol, certo? Então, é esta conta. Dentro dos conceitos químicos, nós temos algumas relações que vão determinar de acordo com aquilo que você precisa no momento que você for fazer cálculo e conversões. Então, nós temos uma medida chamada mol, que ela define quantidade de matéria. Então, é isso que define o mol. E o mol ele é proporcional à massa molecular do composto ou à massa atômica, né, do elemento, dependendo de quem você está utilizando, né, no cálculo. E o mol ele é o número de átomos em exatamente 12 gramas de carbono 12. Então, como nós sabemos, o carbono 12 ele é o elemento que foi utilizado para você calcular todas as unidades que nós temos dos demais elementos da tabela periódica. Então, a massa de um átomo, ela tem aquele valor ali de 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Logo, dessa relação em quantidade de matéria, sai um outro número, que é o 6,02 vezes 10 a 23. E esse número que é conhecido como o constante de Avogadro. Então, ela é usada em conversão entre número de mols. Por que usar a constante de Avogadro? Isso daqui é para facilitar os cálculos, gente. Então, vocês verão para frente em disciplina como físico-química, que acaba que você tem, às vezes, quantidades muito pequenininhas, né? Se você fosse usar uma massa de um átomo, vamos supor, você ia acabar não tendo um efeito significativo em determinados cálculos. Então, por isso que nós temos essas conversões. E aí, a massa molar, gente, ouve muito isso, né? Massa molar, massa molecular. Então, a massa molar, ela é a massa por mol de um composto. E ela refere-se à massa por mol de suas moléculas ou fórmulas unitárias. É usada para conversão entre a massa de uma amostra e os mols que ela contém. Então, vamos de exemplo. Como que ficaria esse cálculo aqui?
Então, vamos lá para o cálculo na ureia. Então, a ureia é amplamente utilizada como fertilizante e em cremes faciais. Calcule o número de mols de moléculas, né, que é essa fórmula do composto, em 2,3 vezes 10 a 5 quilos de ureia. Então, o que a gente faz nesse caso? Primeira coisa é você calcular a massa molecular dela. Então, como nós vimos nos exemplos anteriores, a massa molecular ela é igual à soma das massas atômicas, certo? Então, eu tenho aqui um oxigênio, cada oxigênio vale 16, mais um carbono, cada carbono, lá da tabela nós tiramos que é 12, e mais, aqui eu tenho entre parênteses ali, então o que significa isso mesmo? Que cada um deles vai ser multiplicado, então é 2 vezes 1 do nitrogênio e 2 vezes 2 do hidrogênio. Então, eu tenho 2 nitrogênios vezes a massa do nitrogênio é 14, mais 2 vezes 2 é 4, certo? E a massa do hidrogênio é 1. Então, vezes 1. Então, quanto que dá esse cálculo ali? Então, nós temos 2 mais 28, mais 12, mais 16. Então, esse cálculo será 58 e a unidade é gramas por mol, certo? Então, ele quer saber o número de mols de moléculas. Então, quantas moléculas nós temos? Então, o que nós tiramos da relação ali, que eu já falei para vocês? Então, nós temos que a proporção é 1 mol, ele equivale sempre à massa molecular do composto, que equivale aos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Ou mol de moléculas, ok? Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma quantidade de 2,3 vezes 10 a 5 quilos, certo? Então, a massa envolvida é 2,3 vezes 10 a 5 quilogramas. O que eu sei que é quilo? O quilo é a mesma coisa que 10, que multiplicar por 1000, né? Então, eu posso dizer que é 10 a terceira. Então, eu tenho 2,3 vezes 10 a quinta vezes 10 a terceira. 5, quando você tem multiplicação de base 10, você soma os expoentes. Então, nós teríamos aqui 2,3 vezes 10, 8 gramas. Então, por que eu estou convertendo isso aqui, quilo para grama? Porque a unidade da massa, ela é dada em gramas, certo? Então, eu preciso fazer isso. Aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu preciso colocar nesta regrinha de 3, como eu tenho a massa molecular e eu quero a quantidade de moléculas, então eu vou usar a massa, que é 58 gramas. Ela está para 6,02 vezes 10 a 23. E eu quero saber o 2,3 vezes 10 a 8 gramas, quantas moléculas eu tenho, certo? Então, como que nós fazemos este cálculo? Então, é 6,02. Na calculadora, você vai usar aquela calculadora científica para facilitar essa conta. E quando você for digitar o número, no lugar de colocar vezes 10 elevado a 8, é só você apertar o botão EXP, que tem ali embaixo da calculadora, próximo do zero, do ponto. E aí você já tem. Então, quando você coloca o EXP, você substitui a base 10. Daí, você só coloca o número que ele está elevado na sequência. Dividido por 58.
Se eu fiz certo o cálculo aqui, no final você vai ter 2,39 vezes 10 a 30 moléculas de ureia, certo? Então, isso é uma das utilidades ali da quantidade de matéria. Outra coisa que é bem importante nessas relações estequiométricas aí, nessas fórmulas, é a determinação da fórmula empírica. Então, muitas vezes, nós não temos a fórmula do composto, nós não temos a fórmula molecular dele. Então, através da análise elementar, a gente consegue determinar essa fórmula. Existem algumas reações que são feitas e aí, em cima das reações, eu consigo determinar a proporção de cada elemento que faz parte daquele composto. Então, vamos determinar ali a fórmula empírica de um composto chamado nitroanilina. Então, que informação que ele me dá no exercício? Que eu tenho, que a nitroanilina, ela tem 52,17% de carbono, que ela tem 4,38% de nitrogênio de hidrogênio, desculpa, gente. De hidrogênio, e que ela tem 20,28% de nitrogênio e 23,17% de oxigênio. Então, essas são, normalmente é assim que a gente faz análise de algum composto, muitas vezes que foi sintetizado, e eu preciso determinar que composto é esse, qual a fórmula dele. Como que começa, né, esse exercício? Então, vamos partir, como aqui no exemplo não foi dado uma quantidade que foi utilizada para determinar essas porcentagens, eu vou deixar determinado que é como se fosse 100 gramas de uma amostra que foi analisada e teve essas quantidades. Por que 100 gramas? Porque como está em porcentagem, eu consigo fazer uma conversão direta para massa, certo? Então, eu posso considerar assim que daí são 52,17 gramas de carbono. Então, nisso, primeiro aqui vamos colocar aqui para o carbono, vamos determinar para o carbono. Então, quantos mols de carbono eu tenho nessa quantidade? Então, eu vou pegar essa quantidade de 52,17 e vou dividir pela massa. Eu já vou dividir pela massa de carbono, no caso aqui dá 12,011. Tô treinando ainda nesse negócio dessa tela, gente. A letra parece que tô na quarta série, mas enfim, que vale a tentativa. Então, aqui a resposta dá 4,34 mols. Então, é isso que eu tenho de carbono. Vamos ver agora para o hidrogênio. E aí nós vamos hidrogênio. E aí nós vamos fazendo isso para cada um dos elementos, certo? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, no número de hidrogênio, eu vou ter 4,38 gramas, dividido pela massa que foi dada no exercício, que é 1,008. Então, essa conta
Ai, prof, mas se der o número de da quantidade da amostra, aí tem que fazer o cálculo em cima da quantidade que foi dada, certo? Se ele desse 200 gramas, eu ia ter que fazer regrinha de 3 ali para determinar isso. Vamos lá para o nitrogênio. Da mesma maneira, números de mols do nitrogênio vai ser igual a massa dele, que está presente na amostra, dividido pela massa atômica, 14,007. Então, eu tenho 20,28 dividido por 14,007. Aqui eu tenho 1,45. E, por último, não mas menos importante, vamos determinar do oxigênio. Então, no número de mols do oxigênio vai ser igual a massa dele, 23,17, dividido pela massa atômica, no caso, que foi dada no exercício, 15,999. Isso daí dá um valor de 1,45 também. E aí, o que significa isso? Esses valores correspondem àqueles índices, né? Então, como que ficaria aqui? Carbono 4,3, hidrogênio 4,3, nitrogênio 1,4. Vou deixar arredondado já, gente, que eu vou ter que simplificar, né? 1,4. Não podemos deixar essas fórmulas com números quebrados, porque sabemos que trabalhamos com números inteiros, certo? Para você fazer um cálculo, para você representar uma fórmula. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tentar simplificar isso daqui. Então, a gente pega o menor valor e divide pelos demais. Então, vamos pegar 1,4 e dividir para cada um, para que nós possamos ter a proporção correta, certo? Então, vamos lá. Repito novamente aqui, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, 4,3 dividido por 1,4, a resposta aqui vai dar 3. Logo aqui também vai dar 3, isso aqui vai dar 1 e isso aqui vai dar 1, certo? Então, essa seria a representação da fórmula final. Então, pessoal, para esse exercício, aquele cálculo que nós fizemos é o cálculo da fórmula mínima, certo? Então, a fórmula empírica mínima. Então, se vocês pesquisarem a fórmula nitroanilina, vocês verão que ela é o dobro daquele valor dos índices. E sempre será assim, será uma proporção. O valor que a gente determina em cima de um exercício que tem os percentuais em massa, eles vão nos informar a fórmula mínima. As reações químicas e a determinação. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é, como que você representa uma reação química. Eu acredito que vocês já viram muitas reações químicas, sabem identificar quando vocês olham para uma, mas aqui só para a gente relembrar. Então, nós temos uma equação, nós temos que é a forma de representação do composto. Então, aqui é uma equação química, certo? A equação química nós temos duas regiões importantes, onde antes da seta eu tenho os reagentes e após ela eu tenho os produtos. O número que vier na frente de cada composto, ele
relacionado a coeficientes estequiométricos. O número que eu tiver embaixo do composto, que vocês já verificaram ali, a gente chama ele de índice. E na sequência, eu posso ter entre parênteses o estado daquela substância. Quais são os estados numa reação química? É sólido, né, com S, líquido com L, gasoso com G e aquoso com AQ, que eu represento, certo? Então, é quando ele está em solução. É possível determinar a fórmula do composto formado quando nós conhecemos a reação química que ocorre, bem como as quantidades envolvidas no processo. Então, além daqueles percentuais, se eu conseguir acompanhar uma reação química, eu consigo determinar qual que é a fórmula daquele composto. Então, vamos lá para mais um exercício. Então, aqui, o exemplo. Esse tipo de exercício, esse tipo de cálculo aqui, pessoal, então, só para contar para vocês como que é determinado esses valores. Vocês vão ver isso em análise instrumental no próximo ano, onde nós vemos os equipamentos que são utilizados, né, para que você consiga determinar fórmulas moleculares. Então, aí mais uma importância de nós aprendermos isso. Em um laboratório de análise, ou mesmo na indústria, quando a gente vai fazer esse tipo de determinação, é utilizado equipamento onde nós temos cilindros específicos contendo, para determinar água, um óxido de cloro e magnésio, onde ele vai absorver a água que está sendo liberada, no caso aqui, como é uma reação de combustão, né? Você tem um composto orgânico, você tem excesso de oxigênio, então a gente diz que isso é uma combustão. E você tem um segundo cilindro, onde nós temos hidróxido de sódio e sílica, que são o recheio desse cilindro. E nesse cilindro é onde fica aprisionado o dióxido de carbono. Então, esses cilindros, após a queima, eles são pesados e o valor que dá em excedente é esse relacionado a esses valores aqui. Então, assim, mais ou menos assim. Vocês vão ver isso bem com calma para frente. Então, vamos lá. Como que nós fazemos este cálculo? Primeira coisa é a determinação das massas moleculares de cada um dos compostos. Então, o primeiro passo é relacionado à massa molecular. Vocês vão ver que fazendo o cálculo, né, 2 vezes 16, né, 2 vezes a quantidade de oxigênio e um carbono, nós temos que a massa molecular do dióxido de carbono, ela é de 44,01. E a massa molecular da água, ela é de 18,02, certo? Então, gramas por mol, né? Lembrando que a unidade é sempre gramas por mol. Então, primeira coisa é determinar quantos mols de dióxido de carbono eu tenho. Então, qual que é a relação? Então, vamos pôr aqui para o CO2. Então, eu sei que em 1 mol de dióxido de carbono eu tenho 44,01 gramas. Em 23,26 gramas, tenho quantos mols? Então, fazendo essa continha aqui, eu vou chegar ao valor de 0,5285. 5285 mol, ok? Mas não é de dióxido de carbono que eu preciso, né? Porque na fórmula eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. Então, quantos mols de carbono eu tenho nessa molécula? Então, como que a gente faz este cálculo? Então, eu tenho mols de dióxido de carbono,
mols de dióxido de carbono. Se eu for analisar a proporção, eu tenho 1 mol de carbono, certo? Porque só tem um aqui. Se fosse de oxigênio, eu teria 2. Logo, na amostra original, eu vou ter que 0,5285, eu só vou multiplicar pela massa do carbono, que é 12,01. Isso vai me dar a quantidade de gramas que eu tenho de carbono na amostra original, que vai ser 6,35 gramas de carbono, certo? Da mesma maneira, eu vou fazer o cálculo para a água. Então, para a água... Por que eu não estou calculando o oxigênio? Porque o oxigênio eu tenho ele tanto no dióxido de carbono quanto na água. Então, ele é uma informação que vai ser dada mais além. Da mesma maneira, né? Se em 1 mol de água eu tenho 18,02, em 9,52 eu vou ter quantos mols de água? Esta conta vai me dar a informação que também é de 0,582 mol de água. Nesse caso aqui, a proporção estequiométrica ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho 2 mols de hidrogênio. Então, eu tenho que considerar 0,582, que são mols de água. Em hidrogênio, eu tenho 2 mols. Tenho 2 mols de hidrogênio para cada mol de água, certo? Logo, na amostra original, eu vou multiplicar, eu vou ter a quantidade de 1,056 mol de hidrogênio. Aqui eu tenho mais um cálculo para eu determinar a quantidade em gramas. Então, 1,056 mols de hidrogênio, vezes a quantidade da massa atômica do hidrogênio. Logo, a massa de hidrogênio na amostra original será de 1,06 gramas, certo? Aí, o que mais que eu vou fazer aqui de conta para determinar? Ele está pedindo para calcular o percentual. Então, aqui vai ser o percentual de carbono, ele vai ser dado pelo 6,35 dividido pela massa que eu tenho de amostra, que é o 9, esse daqui, né? Esse 9,83. Então, aí ele vai me dar o percentual, 9,83. Como eu quero em percentual, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100. Fazendo as continhas, vocês vão ver que o percentual de carbono nessa amostra é igual a 64,6%. Para o hidrogênio, o percentual de hidrogênio, da mesma maneira, ele vai ser essa quantidade que nós encontramos aqui, dividido pela massa da amostra. Esse percentual de hidrogênio vai dar vezes o 100, né? O percentual de hidrogênio vai ser igual a 10,8. E agora, como que eu determino o percentual de oxigênio? Então, o percentual de oxigênio
eu posso fazer direto, não precisa eu fazer a conta para ele separado, porém também posso fazer separado. O total da amostra tem que ser 100%, certo? Então, 100 menos a quantidade que eu tenho de carbono, mais a quantidade que eu tenho de hidrogênio. Logo, o percentual de oxigênio ele vai ser dado por 24,6. Então, os percentuais finais que eu tenho são, para o carbono, 64,6, para o hidrogênio, 10,8 e para o oxigênio, 24,6. Ok? Então, vamos lá para mais uma utilização dos cálculos em estequiometria para você determinar o que você tem de substância. Então, um cálculo que é muito utilizado é relacionado a rendimento de uma reação. Então, química orgânica, química analítica, qualquer química que vocês tiverem para frente relacionado a síntese de alguma coisa, a gente faz o cálculo de rendimento, até para a gente saber quais as quantidades apropriadas para serem utilizadas em uma reação de síntese. Então, o rendimento de uma reação está relacionado também diretamente ao balanceamento dessa reação. Então, não adianta você ir lá e misturar as coisas à toa se você não souber as proporções corretas para você conseguir ter aquele produto final. Então, podemos usar uma equação para prever as quantidades de matéria que será gerada quando uma quantidade de reagente é consumida. Então, vamos considerar aquela equação ali do alumínio para formar o iodeto de alumínio, certo? Então, você tem que o alumínio, não vou omitir os estados ali só para a gente fazer o balanceamento, mas o iodo, ele vai formar iodeto de alumínio. Então, vocês podem notar que essa equação não está balanceada, certo? Então, vocês vão ver no decorrer aí das reações que eu passo para vocês, a gente vai aprender com o passar do tempo alguns macetes para você fazer o balanceamento. Então, neste caso aqui, nós podemos ver que o que está balanceado é o iodo e é em cima dele que nós vamos trabalhar. De um lado eu tenho 2, do outro lado eu tenho 3. Vamos lembrar lá da época da escola que a gente via os mínimos múltiplos comuns, né? Então, nós sabemos que é 6 neste caso. Então, como que este número vira 6? Quando você multiplica ele por 3. Como esse número vira 6? Quando você multiplica ele por 12. Agora, eu tenho 2 alumínio e para cá eu só tenho 1. Então, eu venho aqui e coloco um 2 aqui na frente, certo? Da mesma maneira, como a gente viu, sempre a primeira coisa que a gente vai determinar é relacionada às massas moleculares, porém, quando nós temos um cálculo em cima de uma reação, os coeficientes estequiométricos contam no valor da massa final. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer 2 vezes a massa atômica do alumínio, que é 20, vou pôr 27 aqui, ela é 26,98. Como a proporção que eu estou fazendo é em relação ao alumínio e o iodeto de alumínio, então eu posso calcular direto aqui. Eu tenho, então, a quantidade de alumínio 2 vezes 27. Logo, a massa dessa reação de alumínio é 54 gramas. De iodeto de alumínio, então, eu vou ter que fazer da mesma maneira. 2 vezes o 27, né? Porque esse 2 está multiplicando tanto o alumínio quanto o iodo. E mais 6 vezes a massa atômica do iodo, que é 127. 127. Então, eu tenho 6 vezes 127 mais 2 vezes o 27. Então, a massa do iodeto é dada como 816
gramas. O exercício está me dizendo que são utilizadas 35 gramas de alumínio, certo? Se eu tenho 35 gramas de alumínio, quantas gramas do iodeto eu vou ter no final? Então, posso fazer uma regrinha de 3 aqui, 816 multiplica o 35 e esse valor da resposta é dividido por 54. Então, no final, a quantidade de alumínio gerada é 528,9, vou colocar aqui, gramas de alumínio. Gramas do iodeto de alumínio, certo? Isso aqui é um cálculo que a gente faz, que a gente diz que representa o rendimento teórico, certo? Aí vamos supor que vocês foram lá no laboratório, prepararam essa substância, sintetizaram ele, e o resultado da massa final que vocês pesaram no laboratório foi de, sei lá, 412 gramas que vocês pesaram na massa final. Qual que é o rendimento dessa reação? Então, nós temos que considerar da seguinte forma, que o 528,9 gramas, ele corresponde a 100%, certo? É o rendimento teórico, é o que deveria ser formado. Por que nunca forma 100%? Porque nós temos erros no laboratório, erros de pesagem, quantidade, às vezes você tem algum fator de temperatura que vai influenciar no produto final. Então, são N fatores. Dependendo de cada reação que você está acompanhando, você consegue justificar qual o motivo do rendimento não ser 100%. O que não pode acontecer, gente, é esse rendimento ser superior a 100%. Daí está errado o cálculo. Então, da mesma maneira, você vai fazer a continha ali, vezes 100, dividido por 528,9. Então, este cálculo, eu tenho que o percentual que formou é de 77,9%. Então, o rendimento dessa reação, caso vocês tivessem feito no laboratório e desse essa massa, ele seria neste valor, ok? Aí vocês podem perguntar, mas e o iodo? A quantidade de iodo? Por que não influenciou? Isso aqui está relacionado ao número de mols. Então, se vocês fossem calcular em termos da quantidade de mols aqui, vocês iam observar que o que tem menor quantidade é o alumínio, em termos do número de mols. Então, a gente diz que o alumínio entra como reagente limitante em relação ao iodo. E o iodo ele vai estar em excesso. Acho que no exercício aqui, deixa eu ver se eu coloquei que está em excesso. Não escrevi, mas vocês vão observar que nos exercícios que eu passei na lista, eles estão descritos como em excesso. Vocês podem fazer o cálculo para determinar essa quantidade de número de mols e conseguir definir quem que é o reagente limitante para você saber quem que vai entrar nesta conta aqui, ok? Vamos supor, se o reagente limitante fosse o iodo, deveria estar a quantidade de iodo para fazer a proporção em relação ao produto final, ok?